Bom, falando sobre transferência de tecnologia, uma visão que a gente gosta de trabalhar na Ulinka é de que a transferência de tecnologia é qualquer processo no qual esse conhecimento, essas informações, essas descobertas, esses desenvolvimentos feitos nas universidades e centros de pesquisa chegam para quem realmente vai levar as inovações para a prática. São empresas, em alguns casos o próprio governo ou organizações sem fins lucrativos. Isso é a transferência de tecnologia. E a gente gosta de identificar alguns níveis de interação universidade-empresa e todos eles são considerados transferências de tecnologia na nossa opinião. Um nível intermediário de interação universidade-empresa são as consultorias técnicas, as prestações de serviços em que a gente encontra. Algumas empresas buscam um centro de pesquisa para fazer um teste que requer alguns equipamentos que ele não tem internamente. De alguma forma, isso é um nível de interação e de transferência de tecnologia. Mas os níveis com uma interação realmente mais profunda, que são os que a gente visa como alvo, né? São os que a gente gostaria de ter cada vez mais, são os licenciamentos, ou seja, um pesquisador que chega em uma patente e depois faz um processo de transferência a partir de um contrato de licenciamento para uma empresa. As spin-offs, que nada mais são do que uma empresa que surgiu ali daqueles grupos de pesquisa, tendo o pesquisador como sócio ou não, e se houver uma propriedade intelectual, ele também inclui um contrato, né, de transferência. E os projetos de P&D em conjunto. Uma empresa pode chegar com um desafio tecnológico, a universidade tem as competências e é feito um convênio para que seja feita uma pesquisa em conjunto entre essa universidade e essa empresa para tentar superar esses desafios técnicos. Esse então é o conceito de transferência de tecnologia. Sendo a transferência de tecnologia então essa passagem do conhecimento, seja por um licenciamento ou por uma spin-off, a gente tem claramente problemas de comunicação entre esses dois grandes mundos. A gente está falando de uma academia que tem seus indicadores focados em publicações muitas vezes e tem toda uma cultura que já está enraizada em várias das instituições de ciência e tecnologia brasileiras. Do outro lado, a gente tem empresas, algumas em setores mais dinâmicos, outros em setores mais tradicionais. De qualquer forma, o diálogo entre esses dois mundos com culturas tão distintas é um grande desafio e o NIT é o responsável por gerir essa interação entre mercado e academia. Então, algumas das diferenças entre esses dois mundos que acabam apresentando desafios para o processo de transferência. O primeiro deles é em relação a prazos, né? A academia ela é ditada por ritmos bem próprios das publicações, das pesquisas de mestrado e doutorado. Elas têm, né, sua dinâmica geral de funcionamento ao longo dos anos. Elas têm seu ritmo próprio. Por outro lado, a gente tem o setor produtivo, que também tem seu ritmo próprio, muitas vezes focado no curto prazo. Vários dirigentes de empresas não sabem se daqui a 6 meses, 1 ano, estarão ainda nessas posições em seus trabalhos. Essa diferença dos ritmos, né, nenhum deles é melhor ou pior, mas ela gera desafios de comunicação. Em alguns momentos a empresa espera respostas rápidas das ICTs, em outros momentos a própria empresa tem que entender que um desafio científico, tecnológico pode demorar 1, 2 anos para ser desenvolvido, ou até mais, dependendo se a gente estiver falando, por exemplo, de ciências da vida. Além das diferenças de ritmo, universidades e ICTs têm linguagens também muito distintas, né? A linguagem do ICT focada nas referências e no mundo acadêmico, e as empresas prezam muito pela entrega de resultados práticos, concretos, econômicos, porque isso é cobrado desses dirigentes de empresas. Essa diferença de quais são os resultados que vão ser medidos ao final do processo também pode gerar entraves de comunicação entre as partes. Um grande desafio também que os NITs encontram é a disponibilidade de recursos. Como a gente mencionou, a missão do NIT de ser um tradutor entre mercado e academia, de facilitar esse relacionamento entre essas partes, ele exige competências muito específicas e, mais que tudo, exige tempo, uma equipe capacitada direcionada para isso. Nem sempre os NITs contam com esses recursos, alguns deles dependem de editais, bolsistas, que são uma mão de obra muitas vezes rotativa, que não vai ficar por muito tempo naquela posição, e isso gera desafios. Então, muito importante que as ICTs tenham mais clareza desse papel estratégico do NIT e, junto com os responsáveis pelo NIT, discutam qual recurso humano e financeiro eu preciso para executar essa difícil missão para a gente gerar mais inovações. Outro desafio é, além do acesso a recursos humanos e financeiros, é a capacitação dessas pessoas. O tema de inovação ele ainda é recente. Nem mesmo as empresas, nem mesmo todas as empresas brasileiras estão acostumadas a lidar com a inovação.
O mesmo a gente pode falar sobre alguns dos profissionais dos NEETs. Como é um tema muito novo, de fronteira, não é fácil ter as pessoas adequadas para exercer esse papel de tradução e contato entre o mundo acadêmico e o mercado. Na WeLink, a gente busca de diferentes formas atacar os desafios da transferência de tecnologia, seja a parte das competências-chave, desenvolvendo essas competências no NEET, seja gerando metodologias e fazendo algumas publicações que auxiliem os NEETs a superar esses desafios. Um projeto nosso bem interessante relacionado à transferência de tecnologia foi um projeto de 18 meses que a gente fez com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em todo o Brasil. A Fiocruz nos buscou com a demanda por gerar internamente as competências relacionadas à avaliação da tecnologia do ponto de vista do mercado. A Fiocruz, tem muita referência e muita expertise em geração de tecnologias, geração de ciência. Nem sempre as competências de avaliar se aquelas tecnologias estavam adequadas às demandas do mercado estavam presentes no NEET. Nem sempre o NEET conseguiria avaliar se aquelas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas em seus laboratórios realmente estavam adequadas, estavam relacionadas a uma demanda de mercado. Então a gente levou a nossa metodologia da diligência da inovação como ferramenta para que esses profissionais dos NEETs, ao olhar para uma tecnologia, além da propriedade intelectual, que é algo que eles já fazem muito bem, começassem a buscar também elementos mercadológicos que justificassem e definissem qual é a melhor estratégia para levar essa tecnologia ao mercado. Se seria através de uma transferência para alguma grande empresa farmacêutica ou apoiar o próprio pesquisador no desenvolvimento da sua startup. Enfim, definir qual era a melhor estratégia para gerar valor com aquela propriedade intelectual, com aquela pesquisa que estava sendo gerada. Não simplesmente fazendo patentes por fazer, mas usando a propriedade intelectual como uma ferramenta. Então a gente fez um programa de capacitação de 18 meses, mão na massa. Como assim? A partir de tecnologias da própria Fiocruz, nós, junto com esses profissionais dos NEETs, avaliamos essas tecnologias, aplicamos metodologias de seleção e, posteriormente, abordamos empresas e potenciais parceiros com o intuito de gerar a transferência de tecnologia, sempre buscando gerar as competências nos profissionais da Fiocruz para que no futuro eles possam fazer o processo de transferência cada vez de forma mais autônoma. Como um dos resultados do projeto, a gente apresentou tecnologias da Fiocruz para mais de 30 diferentes parceiros. Algumas empresas se mostraram muito interessadas em realizar o processo de transferência e até mesmo aportar recursos financeiros em algumas etapas do desenvolvimento tecnológico. Além disso, a equipe de mais de 50 profissionais do NEET Central da Fiocruz, que se chama GESTEC, e todo o sistema GESTEC NEET, com mais de 20 instituições no Brasil inteiro, foram capacitados com as metodologias de avaliação de tecnologias, de promoção dessas tecnologias no mercado e da gestão dessa parceria entre universidades e centros de pesquisa e empresas, a metodologia do Coopera.